Mesmo 10 anos depois, os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos ainda geram muita polêmica. Não bastassem as incansáveis discussões de teor mais sério sobre o tema, surgem agora teorias da conspiração. Sandra, que especulações são essas? Agora não, elas existem desde aquela época e as pessoas simplesmente não se recusam a acreditar que foi o que aconteceu, que o governo divulgou. Outro dia mesmo eu estive lá, olha só, Sérgio, você fica lá só um pouquinho, recebe um monte de papelzinho, cada um com uma teoria da conspiração diferente. Agora, eu acho que a mais comum, né, dela, pior de tudo é que o pessoal tenta, acredita piamente, tenta convencer a gente de que eles que estão certos, né? A mais comum de todas é que as torres do World Trade Center foram implodidas, uma implosão controlada. Eles defendem essas teorias e dizem que seria impossível as torres desabarem retinhas, como elas caíram, né, como a gente viu nas imagens, depois de só 1 ou 2 horas de incêndio. Além disso, eles argumentam que o barulho parecia mesmo que eram várias bombas explodindo. Aí vem a explicação, né? Eles dizem que eram explosivos instalados em várias partes da estrutura dos prédios, etc. Agora, na verdade, o relatório do Instituto Nacional de Tecnologia ele diz o seguinte: 33 mil litros de combustível de aviação derramaram sobre a estrutura das torres e a temperatura daquele incêndio chegou a 1000 graus centígrados. Por isso que foi tão danificada a estrutura, que era uma estrutura metálica, como de todos os prédios aqui dos Estados Unidos, e aí ela queimou muito rápido, ela derreteu muito rápido, principalmente porque ela não era encoberta de concreto, era direto o metal. E os sons da explosão foram os metais se derretendo, se dobrando e os andares se empilhando um por cima do outro. Essa é a explicação técnica que os engenheiros estudaram longamente até divulgar. Uma outra dúvida e uma outra teoria. Como é que a Força Aérea Americana, mais poderosa do mundo, não conseguiu interceptar os aviões antes dos terroristas jogarem eles contra os alvos? A teoria é de que o ex-vice-presidente Dick Cheney tenha dado ordem para que eles não decolassem. O que dizem as investigações? Os transponders dos aviões, que são aqueles aparelhos que mostram a localização dos aviões durante todo o voo, foram desligados. Também houve problemas de comunicação entre o controle de tráfego aéreo e a aeronáutica. Além disso, os atentados coincidiram com um dia de exercício de rotina de aviões militares, o que dificultou o deslocamento rápido dos aviões para abater os aviões sequestrados. E Sandra, em meio a essas especulações todas, também tem as teorias sobre o avião que caiu no Pentágono. Pois é. Esse não escapou também, Sérgio. A dúvida mais frequente sobre o Pentágono é a seguinte: como é que o prédio foi atingido por um avião comercial, né? Eles acham que não foi um avião comercial, foi um míssil. O que eles apresentam como prova? Eles dizem que ninguém viu os destroços desse avião e que seria muito difícil um piloto amador fazer uma manobra tão difícil para bater tão rente ao solo num prédio que é baixinho, né? A gente vê lá nas imagens, o Pentágono não é um prédio alto que nem as Torres Gêmeas eram. Aí o FBI, a Polícia Federal aqui dos Estados Unidos, diz que recuperou os destroços, recuperou as caixas pretas do Boeing 757 que bateu no Pentágono e fez os testes de DNA que mostraram que a identidade das vítimas batiam com aquelas das pessoas que tinham embarcado no voo 77 da American Airlines. Até aquele avião que caiu na Pensilvânia tem também sua própria teoria da conspiração. Quem duvida da versão oficial diz que os destroços do aparelho são tão pequenos que aquele aparelho, na verdade, foi sim abatido por aviões militares, ou então por um míssil, etc. Mas aí a argumentação é a seguinte: a caixa preta mostrou que os passageiros do voo 93 da United Airlines lutaram contra os terroristas, né? E aí os terroristas acabaram derrubando o avião de propósito quando eles perceberam que o avião nunca chegaria ao alvo que eles queriam. Agora, uma coisa que a gente nunca realmente vai saber sobre o voo 93, Sérgio, era qual era o alvo dos terroristas com aquele avião. A teoria aí, é a teoria oficial, é até a teoria do próprio governo americano, é que os alvos seriam ou a Casa Branca ou o Congresso, os dois em Washington. E não tenha dúvidas de que essas especulações vão continuar aí durante muitos anos, né? E faltando aí 11 dias para os atentados completarem 10 anos, está havendo inclusive uma série de lançamentos de livros e de reedições sobre a tragédia, de ficção ou não, assunto que vai ser muito falado também nas próximas semanas.